dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Terça-feira, 10h30, é dia do quê, gente? Pode com a Tis. Bom dia, sejam todos e todas muito bem-vindos. Que felicidade estar aqui hoje. E hoje estou com uma convidada aqui maravilhosa. Um presente pra gente. Então, bora começar hoje? Ela aqui... Primeiro eu vou apresentá-la, tá? Depois eu volto aqui comigo, tudo bem? Ela aqui é formada... Só um minutinho. É formada em Administração de Empresas, pós em Controladoria e Finança, proprietária de uma empresa que vocês vão ficar apaixonados a partir de hoje. Vida Alcalina, purificadores de água com a missão de levar o conhecimento sobre a importância da água para nossa qualidade de vida. Bora começar o dia de hoje? Andressa Massaro, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Tis, pelo convite. Agradeço muito feliz de estar aqui hoje. Sou sua fã. Ai, poxa, sua agradeço, amiga. Gratidão. Ela é uma pessoa que emite luz, não é? Vocês não concordam? Ela, assim, eu sempre falo pra ela assim, olhando pra você, você transmite luz. Isso me causa uma boa energia. Então eu agradeço muito por estar aqui. E eu que agradeço. Nossa, já comecei. Pode com a Tis, né, Nedes? Já estamos começando bem esse Pode com a Tis. Gratidão, fico muito feliz. Você também. E vocês vão perceber o quanto hoje vai ser transformador na sua vida. É por isso que eu quis entrar aqui hoje, né? Já vou iniciar assim, né? Hoje é o nosso último episódio da temporada 2 do Pode com a Tis. Então sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Pereira, mais conhecida como Tis Pereira, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo simples, super essencial e que muitas vezes a gente esquece de valorizar. Então eu trouxe essa minha querida amiga, querida parceira, né? Teremos muitas parcerias aí em breve, futuros, né? A gente vai falar sobre a água. E tá bom que... Não sei se você já parou pra pensar, né? No quanto ela é tão importante, não só apenas para a hidratação, né? A água, ela carrega vida, energia, equilíbrio. E quando a gente fala de água alcalina, difícil, hein? Uhum. Água alcalina, a gente tá falando sobre saúde, sobre vitalidade, sobre bem-estar. Então, no episódio de hoje, nosso último episódio dessa temporada, eu quero convidar você para refletir sobre como a qualidade da água que você vem consumindo impacta diretamente no seu corpo, nas suas emoções e na sua energia. Então, bora, vamos pegar a sua garrafinha, já se aconchegue aqui com a gente, que vem comigo nesse movimento, porque você vai entender a importância do seu autocuidado a partir de hoje. Bora? Bom dia, todo mundo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Martinha. Bom dia, José Carlos. Bom dia, André. Bom dia, José Antônio. Minha família. Tá todo mundo assistindo lá. Os fãs. Sejam todos muito bem-vindos. Eles já fazem parte desse movimento da água alcalina. Gente, até o final do pódio eu vou estar boa, né? Da água alcalina. E vocês vão entender um pouquinho mais. Fala pra mim então, Andressa, novamente, seja muito bem-vinda. Eu tô muito feliz que você aceitou esse convite de estar aqui comigo hoje, nesse dia tão especial, né, que é onde a gente encerra essa temporada do Pode com a Tis. Conta pra mim um pouquinho da sua história, como é que você chegou a esse movimento da vida alcalina, e aí a gente parte pra falar um pouquinho da água. Tá, joia. Eu agradeço novamente por estar aqui. E assim, a vida alcalina, ela caiu no meu colo como um presente, né? E eu comecei minha carreira trabalhando no comércio. E assim, não fazem as contas, mas há uns 20 e poucos anos atrás, né? Quando a gente o primeiro emprego, tudo. Não era como agora que reveza, né? Igual final do ano, pra mim era traumatizante. Eu entrava às 8 da manhã, corria pra pegar o último ônibus. E eu trabalhava no caixa, aquele monte de gente o dia inteiro, aquelas filas enormes. Então, assim, eu saí de lá falando assim, nunca mais eu volto pro comércio. Não quero mais isso pra minha vida. Daí eu fui trabalhar na universidade, fui pras empresas, né? Sempre no setor administrativo. Sim. Sempre gostei da parte financeira. E daí, assim, eu tava trabalhando em Iracemápolis. Daí surge aquela luzinha, tô ficando um pouco mais experiente, preciso ser mãe. Daí eu engravidei, eu perdi. E daí pra eu fazer... Sinto muito. Mas... faz parte.
E para eu ficar grávida de novo, eu precisava de um novo tratamento e eu não quis passar por isso, né? E ainda até uma vez eu fui no médico, ele falou assim, mas você vai entrar na fila da adoção? Falou, vou. Mas quantos carros você tem? Eu falei, eu tenho um que eu vou trabalhar e meu marido tem o dele. E por que você não vende um carro e faz o tratamento? Porque você vai andar com 2 carros com o filho dos outros no banco de trás? Olha a insensibilidade. Exato. Daí eu falei assim, mas é isso que eu quero pra minha vida. Ok. Né? Eu escolhi ser mãe do coração. E eu entrei na fila, né? Enquanto isso, daí eu falei assim, mas sempre eu sonhei. Ainda eu brinquei, né? Onde eu estava escrevendo uma história para o congresso. E eu falei assim, nossa, como assim? Tem coisas que nunca dá certo, que a gente sonha quando a gente é criança, né? E algumas coisas, graças a Deus, Sim. e algumas, né, vêm em pacotes de presente que não é aquele que a gente queria, mas é melhor. Mas Então, só depois a gente consegue observar. daí eu falo assim, nossa, quando a gente criança, eu falo assim, quando eu crescer, eu for mãe, eu quero levar meu filho todo dia de bicicleta naquele banquinho. Ainda bem que eu não consegui isso, porque eu não ia dar conta de todo dia levar ele de bicicleta. Ainda bem que agora eu vou de carro, né? E daí eu falei, não, eu quero trabalhar por conta, né? Eu quero ser empresária. E assim, eu sempre, meu tio ainda passava perto de mim e falava assim, ó, rápido, né? Porque eu vivia com o carro cheio de roupa e perfume, essas coisas. E daí, na minha cabeça, era uma loja de roupa, né? Que eu iria montar, que eu fazia planos. Daí eu saí da empresa numa sexta-feira. Na segunda-feira, o dono dessa loja da Vida Alcalina, que na época era o nome Europa, que a gente trabalhava com uma marca só, ligou, Andressa, eu tô com uma vaga aqui, eu nem sei até hoje como ele conseguiu o meu currículo, como chegou até ele, mas depois no fim a gente entende. E daí eu falei, mãe, eu vou aceitar. Minha mãe falou assim, mas você saiu sexta-feira. Eu falei, mas se eu não conseguir? Né? A pessoa nem é ansiosa, né? E o medo. Não, eu vou lá, eu vou ver como que é. Daí eu fui, ia ter uma semana de treinamento, que era pro setor de vendas, né? Daí eu comecei a fazer, daí a pessoa que estava dando treinamento chegou no dono e falou assim, ela não tem o perfil para a vaga que você quer. Ela tem o perfil administrativo e você tá com uma vaga interna, porque você não chama ela para conversar. Daí ele me chamou e deu certo. Daí eu fiz a proposta para ele para trabalhar como MEI, prestadora de serviço. E ele concordou. Então eu comecei a trabalhar com ele, eu falava assim, nossa, será que um dia eu vou entender tudo sobre igual? Eu sou fã dele, amo até hoje, né? A gente chamava ele de doutor. E eu fui aprendendo sobre a água, fui vendo como um purificador chega, como é dentro das pessoas que não cuidam, os purificadores de lugares públicos, né? Por isso que eu ando com todos os meus acessórios hoje, né? A garrafa... Deixa eu olhar aqui, como é que tá? Não anda. Essa aqui, que tá em casa... A jarra, essa é uma já temos, purificadora. Né? Onde eu vou, eu levo ela, né? Porque ela já purifica. E a essa é a garrafinha. Ela me perguntou um dia desses, Bia, mas você vai pra academia, você não leva garrafinha? Eu falei, por quê? Porque chegou a garrafinha da água alcalina, né? Isso. Que teremos muito em breve. Sim. Então, assim, eu não tomo água, fiquei neurótica, porque, assim, depois que você começa a ver, que você começa a conhecer, que você vê que não é tudo igual e a diferença que faz pra sua saúde... Você não consegue mais tomar. Fora que você começa a sentir a diferença, né? Sim. Meu filho, se eu não levo a dele, ele toma no lugar, ele fala assim, nossa, mãe, que água ruim. Daí eu passo vergonha. O cheiro da água, né? A gente Sim, já é muito forte. começa a prestar atenção nisso, né? Sim. Então eu comecei a trabalhar. Daí nesse período, eu recebi a ligação que eu ia ser mãe, né? Meu parto foi marcado. Chegou meu filho com 6 anos. E o que ele tinha? Um transplante de rim. Uau. Então, o que ele precisava? O combustível para ele viver seria uma água de qualidade. Uau. Daí eu parei assim, falei assim, ali caiu minha ficha, né? Porque eu cheguei ali? Como me acharam? Como Deus me colocou no colo, né? É o que eu ia precisar conhecer para eu tratar do meu filho. Então, assim, hoje eu vendo o que o meu filho e minha família consomem, né? Não troco por nada. E aquilo me encantou muito porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E a gente instalando um purificador, depois no outro ano vendo os benefícios que aquilo causou na vida da pessoa. Para as pessoas que tinham, né, já... Depoimentos de pessoas que estavam tratando câncer, né? Quem quiser ver, tem até
no Instagram da Vida Alcalina um depoimento muito bonito de uma pessoa que estava fazendo a quimioterapia e conseguiu voltar a fazer por causa da qualidade da água que ela trocou. Então isso para mim é gratificante. Eu acho que sucesso é isso, você fazer a diferença na vida da pessoa de uma forma saudável, né? Levar saúde na casa, mudar a rotina de uma família, conscientizar que a água não é tudo igual, né? Como ela fazer a comida dela, o café, o chá, de uma forma saudável. Hoje em dia, lá em casa, a gente tem um filtro, né? Mas, mesmo assim, a gente coloca a nossa água dentro da nossa jarra e aí a gente utiliza para fazer o café, o chá ou a comida, sempre através da nossa água filtrada. Isso mesmo. Fala um pouquinho para mim, para todos nós, né? Sobre a garrafa, sobre a garrafinha, enfim, como é que funciona. E aí a gente entra um pouquinho sobre a água, né? Mas, gente, eu queria mostrar para vocês que nada é por acaso. Nada, assim, tudo é de acordo com como Deus coloca, né? Sim. Ela foi trabalhando, né? Imagina, por vários locais, não é só isso que ela contou aqui, foi bem um resumo, né? E aí ela entrou para esse movimento da água, da saúde, e aí ela foi presenteada com esse príncipe, porque eu conheço ele, né? E esse movimento dele precisar da água por causa da cirurgia, do transplante ali, e ele ter essa água em casa. Então ele fez alguns tratamentos em que, né, que você me contou que não caiu o cabelo, teve todo um processo ali por causa da água, por causa da qualidade da água, né? Sim. Então, fantástico. Mostra aqui pra gente, então, como é que funciona. Então, uma jarra é um purificador portátil. Ok. Né? Por exemplo, eu vou pra praia, vou viajar, vou em algum lugar, eu não compro água. Né? Quando eu compro, parece uma louca no mercado, assim, né? Não enxerga no rótulo, né? Pra tentar... mas isso é uma coisa que, a partir de hoje, né? Eu falo muito para as minhas clientes, né? Quem passa comigo, eu falo muito sobre a nutrição, né? A alimentação. E isso a gente vai trazer um pouquinho mais pra frente também aqui no Pod Quartis. Mas a gente não tem... A gente vai comprando quantidade, né? Vai lá na xepa da feira e a gente não percebe a qualidade do produto, da onde veio, do solo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui, que vai interferir também na água. E a contaminação da alimentação também vem com a água, né? Ali do solo. Mas eu não tenho, né, nutrição, eu não tenho essa parte, mas... como eu tenho muita experiência, né, com esse processo de alimentação, de alergias, eu fui sempre indo em busca desse movimento de alimentos mais saudáveis para nutrir o nosso corpo. E a água é exatamente igual. Então, por que a água seria diferente, né? Se o nosso corpo é de 60% a 70% de água, né? Que você falou sobre alergia, eu lembrei, né? Você sabia que os alimentos que são cultivados, as frutas, na beira da água, ele tem menos incidência de te dar alergia do que um que é produzido longe? É a mesma coisa do peixe. O peixe, ele tem mais qualidade na carne do que uma carne vermelha. Mas tudo que é cultivado do lado do rio, ele tem menos chance de te dar alergia. Tá vendo, gente? Então, por favor, já comecem a olhar para esse tipo de alimentação, né? E a gente vai olhando para alimentação, mas hoje com esse viés, né, da água, porque sem água a gente não vive. E sem uma hidratação profunda, a gente vai falar sobre isso, né? Mostra pra gente, então, Andressa, como é que é. Então, esse daqui é um filtro portátil, né? Aonde eu vou, coloco a água dentro, ela tem um filtro. Esse filtro tem que ser trocado a cada 3 meses, tá? Colocou a água ali, ela já vai começar a purificar. Você enche suas garrafinhas e tá tranquilo. Então, assim, mas... garanto que você vai gastar menos comprando uma jarra pra você levar pra viajar do que a quantidade de... Porque daí você começa a falar assim, vou tomar pouca água pra não gastar muito, né? Mas pode ser... Eu tenho uma pergunta aqui do Henrique. Bom dia, Henrique. Estou assistindo aqui, tenho uma dúvida. A água que coloca na garrafa é da torneira? Pode ser. Ela vai filtrar. Ela tem o carvão dentro, mineral, né? Sim. Que ela vai ajudar a tirar o cloro, as impurezas. Redução de cloro livre, Isso. E ela tem também, dentro dos carvões ativados, ela tem cálcio, magnésio e potássio. É o que faz elevar o pH da água. Perfeito. Então, assim, são minerais essenciais, né, para a suplementação do nosso corpo, que vai fazer toda a diferença. Então, assim, tem algumas águas que elas são alcalinas, que a gente compra, que ela sobe com o sódio.
Então, Sim, assim, exatamente. quem tem tendência a ter pressão alta vai passar mal. Então, assim, essas são os minerais que a gente precisa para sobreviver. Então, não faz mal nenhum. Exatamente. O José Carlos, meu filho, está falando, eu tomo dessa água. Toma mesmo. Ele só toma dessa água, né, E filho? depois acostuma, não consegue, Não porque consegue. sente a O diferença. gosto é completamente diferente. Ela é uma gente, água mais leve. Exato. E aí, como é que eu faço para comprar, então, a garrafa e a garrafinha, né? A garrafinha, que a gente... ela não filtra. Daí você tem que colocar água filtrada. Aqui. O que ela tem de diferente é que ela tem um filtro aqui dentro que ela vai liberar os minerais, né? E assim, daí tem 3 tipos. Tem só com os minerais, cálcio, magnésio e potássio. Okay. A minha é com um magnésio a mais. Então ela tem uma camada a mais de magnésio. Okay. E tem outras que é com potássio. Então você vê quais benefícios você precisa, né? Quais minerais você está precisando mais para o seu corpo. E você compra a garrafinha. Daí você vai tomando uma água mais mineralizada. Perfeito. E aí onde que eu encontro? Eu encontro na Vida Alcalina. Vamos colocar o arroba dela aqui, Neto? Aqui, ó, gente, Vida Alcalina, só seguir e aí você fala diretamente com a Andressa e faz a compra das garrafas, tá? Eu quero trazer pra vocês o que então são os benefícios da gente olhar pra essa água, né? Porque se o nosso corpo é 60% a 70% composição, ele desempenha funções, né, de acordo com essa água. Então, hidratação das nossas células, regulação da temperatura corporal, né, através do suor, transporte dos nutrientes e oxigênio, eliminação de toxinas e resíduos, lubrificação da articulação dos órgãos e auxílio na digestão. Isso tudo de acordo com a qualidade da água. E aí a Andressa me trouxe aqui, ela falou aqui, então vocês estão vendo aí sobre o pH, o potencial de hidrogênio da água. Então quando você for comprar uma água, veja o pH dessa água. Por quê? Porque ele vai fazer completa e total diferença nas doenças e na boa saúde, né? Fala um pouquinho pra mim, então, Andressa, por favor. Então, ali no meio, né, é o 7, que é o neutro, Isso. né? Uma água neutra. Então, tudo, tanto quanto o alimento, como a água, ela tem o seu pH. E tudo que é acima de 7 vai aumentando a alcalinidade e tudo que é abaixo vai aumentando a acidez, o que Sim. causa a saúde. Estudos já dizem que, por exemplo, um câncer, ele só desenvolve numa célula ácida, né? Numa célula alcalina ele não consegue desenvolver. Então, assim, o pH do nosso sangue é 7,35 a 7,45. Então, se a gente vê ali, para cair por 7, que é uma doença crônica, é pouca coisa. Para um câncer, 6,95 é pouca diferença. Né? E é coisa simples que a gente pode mudar o hábito, né? Tomando uma água de qualidade. Exato. Às vezes a gente compra uma água abaixo de 7, ao invés de ela hidratar, ela está desidratando você. Porque a gente tem nas nossas juntas as reservas, né? Que são para a gente ter uma velhice melhor, né? Uma qualidade de vida melhor, quando a gente precisar. E quando a gente come ou a gente toma água muito ácida, o corpo ele precisa se manter neutro. Sim. Né? Ele precisa tirar de algum lugar. Então ele vai tirar das reservas das juntas, dos ossos, né? Dos nervos. Então é por isso que quando a gente fica mais velha, a gente tem artrite, artrose, osteoporose. Porque ao longo da vida a gente não teve uma alimentação saudável, uma água de qualidade. Uma hidratação e usou completa, as reservas, né? Que a gente precisaria quando a gente ficasse mais velho. Perfeito. E aí, ela traz então, né, qual é a diferença da água alcalina? Porque a água alcalina tem o pH mais alto, né? Então, ele ajuda a reduzir essa acidez que a Andressa está falando. A presença de minerais é completamente necessária, né? Sim. Então, a gente tem o cálcio, magnésio e potássio, que foi o que ela disse também. Maior poder antioxidante. Então, ele vai... a água alcalina, ela vai trazer essa capacidade de neutralizar os radicais livres, ajudando no combate do envelhecimento celular. Né, Andressa? Que foi isso que ela trouxe pra gente. E o possível melhora de hidratação. Então, não é sobre colocar só água pra dentro, né? É uma água de completa qualidade para poder fazer essa hidratação. Então, o que a gente vai ter? A melhora de hidratação, auxílio no equilíbrio do pH, contribuição da redução da acidez e a sensação de mais energia e bem-estar. E o melhor que as pessoas gostam, né? Ajuda a você eliminar gordura. Exatamente. Pele, cabelo. Às vezes a gente gasta uma maior fortuna com creme, Exato. com shampoo bom e vai lá e toma água da torneira, cheia de químicas, coliformes fecais, bactérias, né? Daí começa a cair seu cabelo, você não sabe por quê. Exato. Só a pele começa a ficar ressecada, você não sabe por quê. Exato. Né? Então, assim, tudo tem que ter, a gente começa a fazer a diferença da nossa vida do básico. Sim. Não precisa fazer o extraordinário, né? Um personal meu sempre falava,
faça o básico bem feito. Exato. Né? Uma boa alimentação, uma água de qualidade, na quantidade certa, né, que a gente precisa por dia. E, por exemplo, cada copo de refrigerante que a gente toma, a gente precisa de aproximadamente 30 copos de água para o sangue voltar a ser neutro. Imagina, esses dias eu estava vindo trabalhar, parei na faixa de pedestre para uma criança passar para ir na escola com uma latinha de Coca-Cola, 7 horas da manhã. Me arrepia, dá vontade de descer do carro e pisar na lata. Né? Eu vou contar então uma história que uma vez eu tava, o José Carlos, ele tinha, acho que nem 6 meses, se o André estiver aí, ele pode lembrar dessa história. Eu acho que o José Carlos tinha 6 meses, foi a primeira vez que a gente foi pra praia, a gente olhou pra uma família ao lado, né? E aí, era um bebê de colo. A mãe tava dando uma garrafa de refrigerante pra esse bebê. E a gente, meu Deus do céu... É sobre, né, consciência, é sobre a gente entender o que essa criança precisa, o que esse adulto precisa, o que o seu corpo precisa, né? E essa criança... Tá formando os ossinhos, né? Exatamente. Para desenferrujar um parafuso, você coloca lá na Coca-Cola de molho, né? Num refrigerante mais ácido. Imagina o que faz com o osso. Ele come o osso. Ele corrói, né? E ainda com uma grande quantidade... Bom, eu posso falar, eu tive gastrite nervosa e gastrite, assim, de não conseguir levantar, enfim, por causa de refrigerante. Eu tomava garrafas de refrigerante quando eu era menor. Então, o médico falou, você vai ter que parar de tomar refrigerante e café, senão, né, vai ter algo pior. E aí a gente começa a prestar atenção... café com água alcalina. Eu tomo café com água alcalina. Hoje eu não tomo mais café, mas o André, ele toma, a gente tá fazendo, né, pro meu pai, café com água alcalina, só da jarra. O Armando Félix tá perguntando aqui, olá, aonde encontro essa jarra? Só no Instagram? Não, tem a loja física, né, na rua Humaitá, 294. Isso. Ali do lado da padaria Cheque, perto da Cook. Ali no centro mesmo, na frente da Cook, da loja Cook, quem é de Limeira vai saber. E a Andressa tá lá, né, de segunda a sexta, mas tem toda a equipe super preparada. Não tem só a garrafa e a garrafinha. Tem o purificador, né, de outros tipos. Exato. Então, assim, aqui a gente tá realmente trazendo essa informação que hoje em dia deveria ser o primordial. A gente tava conversando ali nos bastidores. As pessoas, elas querem o melhor celular, elas querem o melhor computador, elas querem o carro do ano ou o melhor carro para poder viajar. Mas elas esquecem que quem tá atrás, que quem tá ali manipulando, utilizando essas ferramentas é o ser humano, é esse corpo, e esse corpo precisa ser alimentado de uma forma saudável. E não é só em alimento, é com a água também, principal, né? Sim. 80% do nosso corpo é água, né? Então a gente precisa realmente olhar para isso. E aí eu realmente trouxe a Andressa hoje para trazer muito mais consciência para vocês. Você encaminha para outros lugares do Brasil? Sim. Gente, porque eu tenho bastante gente aqui, inclusive a Ieda, bom dia, a Ieda sempre com a gente, né? Toda terça-feira aqui no Pode com a Tis. De São Paulo, de outros estados, né? De outras cidades. Então, assim, entre em contato com a Andressa, tira suas dúvidas. E aí é isso que eu tava falando, né, do celular, de tudo, as pessoas gastam esse dinheiro, né? Sim. Mas quando vão lá pra terapia, falam, nossa, mas eu vou pagar esse pacote pra fazer terapia, ou eu vou pagar esse valor pra fazer o filtro, né? Quando vai comprar um purificador, daí pode ser aquele baratinho que dá na promoção. Exatamente, lá, compra aquele que né? põe lá. Daí nunca mais troca o refil. Daí passa aquela água suja, Exato. Uma hora aquilo lá enche, né? Ela vai precisar sair, ou muitas vezes a gente tem problemas com isso de estourar, sim, né, o refil, ou então aquilo vai começar a sair a sujeira de novo. Então, assim, como você abastece seu carro, como você compra os créditos, né, ou paga uma conta do seu celular, exatamente, o seu purificador também precisa de manutenção. Isso não é caro, porque é saúde. Né? Você precisa daquilo, tá abastecendo o seu corpo para ele continuar andando como o seu carro. Sim. Né? Porque o seu celular precisa ter uma câmera boa, precisa ter uma memória boa, e o seu purificador pode ser qualquer um que vai tratar a saúde da sua família inteira. Sim. E lá nós não vendemos só a água alcalina, a gente faz a higienização de todas as marcas, perfeito, a troca de refil de todas as marcas. Então, assim, e a gente faz um trabalho diferencial de avisar, por exemplo, você vai lá e compra o refil comigo. Uhum. Daqui 6 meses eu vou ligar e vou avisar, o tio está vencendo, porque a legal, gente na correria, porque a gente não lembra. Esse né? Daqui também? Também. Ai, que gente bom, liga avisando. Nem vou me preocupar. Tá bom. Mas você sabe que eu já escutei falar sobre isso, né?
Eu não faço muito quebra de objeção, porque eu acredito que a pessoa precisa entender e criar também consciência um pouquinho sobre o que é importante para ela, mas às vezes quando eu faço essa quebra de objeção, né, dentro de pacote, por exemplo, terapêutico, a pessoa fala, mas eu preciso, né, me movimentar, eu preciso colocar a gasolina melhor ou fazer isso porque é o meu trabalho. Ok, mas se você estiver doente, quem que vai trabalhar por você, não é? É aquele negócio, você pode ter 1000 problemas. Se você tiver saúde, você vai resolvendo um a um. Exatamente. Agora, se você tiver nenhum problema, ou um problema, e sem saúde, você não consegue resolver nem aquele. Exatamente, ou se você tiver... E a gente só dá valor a hora que perde. A hora que perde. Só que daí o custo para você voltar a ter saúde, quando dá para reverter isso, é muito mais caro. Exato. Então é muito bom a gente olhar para isso, para prevenir, para prevenção. O Neto já tá aqui desesperado para comprar a garrafinha dele, né, Neto? Mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenham criado um pouquinho mais de consciência, né? E escolham realmente olhar para isso com mais carinho. É a saúde de cada um, é a saúde de vocês. A gente precisa olhar para a água. E a gente tava aqui, né, conversando. Limeira, Americana, Cordeirópolis, né? A quantidade de amianto, a quantidade de minério, enfim, do que é colocado no nosso solo. A nossa água, ela é extremamente, ainda mesmo com todo o tratamento, é extremamente com um alto teor ali, né? Sim, de química. Fora que assim, daí as pessoas falam assim, não, Andressa, eu vou encher lá do Poço Artesiano, lá nos Pires. Eu vou em tal mina encher. Das 5.500 cidades que temos no Brasil, apenas 2 têm um trecho do rio que não está contaminado. Gente, olha isso. Por quê? Porque a quantidade de cemitério que nós temos, a quantidade de lixo descartado incorretamente. Sim. Então, tudo isso vai desfazendo e vai para o solo. Né? O corpo vai desfazendo, né? O chucrume vai descendo nos lençóis. Então, a maioria dos nossos lençóis, infelizmente, está contaminado. Né? A quantidade de agrotóxico, e é preciso usar, porque senão a gente não consegue produzir alimentos para todo mundo, que vai para o solo também. Então, assim, isso é preocupante. Sim, é extremamente preocupante. Sim. Isso. Pensei que você ia continuar. Gente, é o seguinte, quero agradecer mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, né, pelo movimento da maternidade que eu quero deixar aqui, né, maravilhosa. Eu conheço esse príncipe e ele escolheu a mãe perfeita para ele, né, ter continuidade aí nessa vida dele maravilhosa. É muito amado. Ele é. E para vocês que querem mais, que querem saber mais, que querem saber valores, né, formas de pagamento, tudo é com a Andressa. Só clica ali, já começa a seguir vida.alcalina, chama pelo WhatsApp, chama pelo Instagram, e aí você vai falar diretamente com elas, vai fazer a compra ou aqui na Rua Humaitá 294, aqui no centro de Limeira, todo mundo conhece, ali bem em frente à loja Cook, que é de esquina. Façam isso pela sua saúde, pela saúde da sua família. Então cuidem um pouquinho mais para não envenenar o seu corpo, mas sim para trazer mais saúde, bem-estar e viver com mais alegria, mais felicidade, não é isso? Sim, e uma dica importante, assim, tudo que você for pôr em contato com o alimento, a água purificada. Porque quando você cozinha com a água da torneira, ele tira 70% dos minerais e o cloro fica no lugar. Então, você está consumindo o cloro do mesmo jeito. Sim. Não adianta você consumir uma água para beber ali do purificador e fazer sua comida com a água. Exato. Que está desgastando o seu corpo do mesmo jeito. A gente tem que tomar... Vamos tomar mais consciência, né? Vamos tomar mais cuidado e consciência com o que a gente coloca para dentro. Sim. Não é assim? Gratidão por ter vindo. Eu amei a nossa manhã de hoje. Mas é isso aí, Neto. Bora lá. Vamos fazer um convite para vocês. Olha lá, Andressa, faça o convite, por favor. Mulheradas de Limeira e região, tem um convite especial para vocês, que é o congresso, o 4º congresso Elas em Foco, que vai acontecer dia 26 de junho, a partir das 7h30. Um dia inteirinho de conhecimentos, experiências novas, network, novas amizades. E nós estaremos lá, né, também fazendo um painel, e depois teremos palestras com pessoas extraordinárias,
riquíssimas informações e conhecimentos que vão passar. E vai ser muito legal, né? Se você entrar lá no link da Vida Alcalina, tem um cupom de desconto que você consegue comprar. E nesse dia já está incluso o café da manhã, o almoço da Naide, que é uma delícia. Uma delícia. E vai ser lá no Shopping Nações. Então, que assim, delícia. reserve para vocês essa data, que é muito importante. Eu já participei, esse é o quarto que eu estou participando, vou desde o primeiro. E todo ano é um congresso que cresce muito e muito rico em informações. Então, muito vale rico em muito informações. a pena mesmo. E esse ano vai ser junto com a FENACIL. Perfeito, eu vou trazer aqui então para quem tá aí a Silvia Beluso, que é TikTok para negócios, a Poliana Félix, que é comunicação magnética, e temos a nossa querida, maravilhosa Fabi de Oliveira, que ela vai falar sobre, né, a Record TV, Bastidores da Vida Real, que é a nossa querida filha de Roberto e Marcelo Cato. Isso mesmo. Então, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Estaremos lá. É o dia da festinha do meu filho, mas eu falei que eu vou tentar estar lá, porque ano passado eu fiz um grande networking, fiz um movimento fantástico lá no Elas em Foco. É realmente só para as mulheres, é um congresso onde a gente vai trazer não só consciência, expandir, né, saber sobre os negócios, fazer esse movimento da mulherada. Eu acho interessante, eu acho maravilhoso. Para você empreendedora, você precisa estar lá. Então clica lá na Vida Alcalina, pega o seu cupom de desconto. Provavelmente você vai me ver lá, não sei, eu espero que sim. Obrigada, viu? Eu que agradeço de coração. Que delícia. É uma informação assim que a gente faz, um conhecimento que a gente faz de trabalho de formiguinha, né? Porque a pessoa vira e fala, mas água é tudo igual, mas eu não morri até hoje. Daí eu falo, vai esperar morrer pra vir comprar o purificador? Meu Deus do céu, desse jeito eu vou. Exatamente, né? Então, a gente quer vender, mas a gente trabalha com muita honestidade, com muita verdade, com muito estudo, né? Tô fazendo um workshop com um médico sobre água. Então, assim, a gente está sempre atrás do que é o melhor para os nossos clientes. Exato. Isso, com para muito mim, é o mais propósito, importante. né? Com muito propósito. Sim. Para que as pessoas realmente tenham saúde e bem-estar. Então, bora! Seguinte, hoje é o nosso último episódio. Pode com a Tis vai dar uma pausa, a gente vai entrar de férias, vamos colocar assim. E mais pra frente teremos Pode com a Tis, Live com a Tis, muita coisa nova. Mas a gente vai sair esse movimento aí de férias pra gente descansar, né, Neto? E depois a gente volta com tudo. Então eu espero vocês, fiquem ligados no meu Instagram, que é Tis Pereira. Cadê meu Instagram, Neto? Ele ficava aqui, mas vamos colocar aqui. Tis Pereira, podem clicar, comecem a seguir, tem muita coisa boa lá, também de contribuição para sua saúde mental. E é isso, eu quero agradecer, então, os meus patrocinadores, meus companheiros, né, de 5 meses de Pode com a Tis, Rede Construir, Mari da Obra Prima, Cleusa Óticas, vocês viram, né, meu óculos novo, um arraso. Adorei. Maravilhoso. Meire Natureza Floricultura, sempre embelezando e trazendo as nossas ikebanas. E um agradecimento especial para Roberto e Marcelo Cato. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Encaminha esse pod hoje, hein? Porque tá um arraso. Então bora, nos vemos em breve. Fiquem ligados no Tis Pereira no Instagram, que trarei mais informações para vocês. Muito obrigado, até daqui a um mês. Um beijo!